E aí, pessoal? Nesse vídeo, nós vamos aplicar o método das forças para poder obter as reações de apoio e o diagrama de momento fletor do pórtico em tela. Reparem que o pórtico possui um grau de elasticidade igual a 2. Afinal, existem 5 reações de apoio, que são VA, HA, VD, HD e MD. E 3 condições gerais de equilíbrio da estática. Sendo assim, na montagem do nosso sistema principal, nós teremos que ou remover 2 vínculos, ou inserir 2 rótulas para ter 2 novas condições de equilíbrio, ou remover um vínculo e inserir uma rótula. Enfim, existem várias alternativas para montar esse sistema principal. Porém, como nós iremos considerar apenas a parcela do momento fletor no cálculo dos deslocamentos, eu vou montar o nosso sistema principal a partir da inserção de rótulas nos pontos B e C. Mas por que isso? Nós estamos utilizando aquela tabela de Kurt-Baer para poder calcular os deslocamentos pelo PTV, e para sua utilização, nós precisamos conhecer apenas os momentos fletores nos nós dos elementos e a forma da função que descreve esse esforço ao longo do seu comprimento. Ao colocar as rótulas nos nós internos, o momento fletor nesses pontos passam a ser nulos e, portanto, conhecidos. Ou seja, a remoção da continuidade entre as barras as tornam independentes quanto ao momento fletor, o que nos permite avaliá-las de maneira individualizada. Priorizem, portanto, a inclusão de rótulas, sejam elas centradas ou excêntricas, na montagem do sistema principal. Só tomem cuidado para não criarem um sistema hipostático, né? Por exemplo, suponhamos que esse pórtico já tivesse uma rótula no ponto B e um trecho em balanço a partir do ponto C, com, é claro, a mesma vinculação. Esse pórtico teria um grau de hiperelasticidade igual a 1, e para torná-lo isostático, nós poderíamos colocar uma rótula. Se nós colocássemos uma rótula centrada nesse nó, esse trecho seria hipostático, né? Nós estaríamos criando aqui um mecanismo que levaria à instabilidade da estrutura como um todo. Por essa razão, se nós quiséssemos incluir uma rótula, essa rótula deveria ser excêntrica. Isto é, a inclusão dessa rótula interromperia a continuidade entre a viga e o pilar, e não entre seus 2 trechos. Alternativamente, nós poderíamos, é claro, transformar esse engaste em um apoio duplo mediante a remoção da restrição da rotação nesse ponto. E tomaríamos a reação de momento como uma redundante. Então tomem cuidado na hora de definir essas ligações articuladas. E não bitolem com essa dica, tá bom? Poderão haver casos em que remover um vínculo torne o traçado do diagrama mais simples do que incluir uma rótula. Ou ainda poderão haver casos em que não dá para colocar rótula. Nessas situações, vocês removem os vínculos externos. Então, não se furtem de montar mais de um sistema principal para poder avaliar de maneira mais criteriosa qual será aquele que vai te deixar mais à vontade em trabalhar. Bem, então, ao inserir as rótulas, nós estamos removendo o momento fletor que surgia no nó compartilhado pelas barras devido à interação entre elas. Então, x1 e x2 serão, respectivamente, os momentos desenvolvidos no nó compartilhado pelas extremidades das barras AB e BC e no nó compartilhado pelas extremidades das barras BC e CD. Além disso, a falta de continuidade faz com que surjam rotações relativas entre as barras diferentes de zero. Sendo assim, na restauração das condições de compatibilidade, a rotação relativa entre as tangentes elásticas das barras precisa ser nula. Agora nós vamos avaliar o nosso sistema principal submetido a cada carregamento desse de maneira isolada. Então, nesse nosso exercício, nós teremos 3 estados de carregamento. O primeiro será o estado E0, que é o nosso sistema principal submetido às ações externas aplicadas na estrutura original. O estado E1, que será o sistema principal submetido à ação da primeira redundante com o valor unitário. E o estado E2, que será o sistema principal submetido à ação da segunda redundante peristática com o valor unitário. Beleza? Então, vamos começar avaliando o estado E0. Nós precisamos obter os diagramas de momento fletor em todos os estados de carregamento, que é para que a gente possa calcular os deslocamentos que serão compatibilizados. E para traçar cada um desses diagramas, a gente precisa identificar os momentos em A, B, C e D. Os momentos em A, B e C são nulos. Afinal, nós temos rótulas, cujo momento fletor é nulo, e não há nenhum momento concentrado aplicado nas seções que se avizinham a essas rótulas. No ponto D, entretanto, a gente precisa calcular a reação do momento fletor. Embora a única reação necessária para traçar os diagramas seja a reação MD,
eu vou calcular todas as demais reações para cada estado de carregamento, porque assim as reações da estrutura original, isto é, as reações finais, possam ser obtidas através da combinação linear das reações obtidas para cada um dos estados de carregamento. Eu vou começar aplicando a condição de que o momento interno no ponto B tem que ser igual a zero. Avaliando aqui o trecho do pilar, para que o momento no ponto referido seja nulo, HA terá que ser igual a zero. Agora, somando as forças horizontais e igualando a zero, nós temos que HD precisa ser igual a menos 10 kN. A propósito, pessoal, para facilitar a interpretação dos resultados, eu geralmente adoto as reações desconhecidas na horizontal para a direita, as reações verticais desconhecidas eu adoto para cima e as reações de momento eu adoto no sentido anti-horário. A correção do sentido, naturalmente, a gente vai fazer através do sinal. Então, o fato do HD ter dado menos 10 indica que, para que o equilíbrio aconteça, essa reação, na verdade, tem que estar para a esquerda. Bem, agora eu vou aplicar a condição de que o momento em C tem que ser igual a zero. Analisando, então, a parte abaixo da rótula C, nós teremos HD vezes 3 gerando momento, no sentido anti-horário, mais MD, que também está no sentido anti-horário. Como VD não gera momento, isso aqui tem que ser igual a zero. Ora, mas HD é igual a menos 10. Então, menos 10 vezes 3 dá menos 30. Passando para o outro lado, MD será igual a 30 kN. Agora eu vou aplicar a condição de que a soma dos momentos em torno do eixo Z em relação a qualquer ponto, o ponto que eu vou analisar no caso é o ponto A, deverá ser igual a zero. Então, nós temos VD vezes 6 mais MD menos o momento gerado pela força horizontal de 10 kN, isto é, 10 vezes 3, menos o momento gerado pela carga distribuída, que é 20 vezes 6 vezes 3. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então, já que MD é igual a 30, VD será igual a 60 kN. Por fim, fazendo o somatório das forças verticais igual a zero, nós teremos que VA será igual a 20 vezes 6 menos VD. Logo, VA também será igual a 60 kN. Essas são, portanto, as 5 reações de apoio para o estado de carregamento zero. Bem, mas o nosso objetivo aqui é traçar os diagramas de momento fletor, né? Conforme eu já havia comentado, nos pontos A, B e C, o momento fletor é nulo. No ponto D, nós temos um momento de 30 kN aplicado no sentido anti-horário. Se nós tomarmos essa parte da barra como sendo a parte interna, o momento gerado nessa extremidade D será de 30 kN positivo. Portanto, nesse ponto, teremos um momento de 30 kN positivo. Agora, nós podemos ligar os pontos. Na barra B, o momento é zero nas duas extremidades e não tem nenhum carregamento no interior do elemento, portanto, nesse trecho não há momento fletor. No pilar CD, não há carregamento no interior do elemento, então nós ligamos o momento de 30 ao momento de zero por uma reta. E entre os pontos B e C, há uma carga uniformemente distribuída, o que faz com que no interior do elemento BC, o momento varie de maneira parabólica, e seu valor máximo, que ocorre no meio, é igual a Q, que é 20, vezes L, que é 6, ao quadrado sobre 8. Ou seja, o momento máximo na viga BC será de 90 kN. Beleza? Então, de posse do diagrama de momento fletor do estado zero e das reações de apoio, nós podemos ir para o estado E1. Bem, assim como no caso anterior, antes de traçar o diagrama, nós vamos determinar as reações de apoio. Então, da mesma maneira, eu vou começar aplicando a condição de que o momento no ponto B tem que ser nulo, e avaliando o trecho abaixo da rótula, nós teremos que H vezes 3, que gera o momento no sentido anti-horário, menos 1, que é esse momento aplicado imediatamente abaixo da rótula do ponto B, tem que ser igual a zero. Logo, HA tem que ser igual a 1/3. Fazendo o somatório das forças horizontais igual a zero, nós teremos que HA mais HD precisa ser igual a zero, logo, HD precisa ser igual a menos 1/3. Agora, fazendo o momento em C igual a zero e olhando também para o pilar, nós teremos que HD vezes 3 mais MD precisa ser igual a zero.
como HD é igual a menos 1/3, MD será igual a 1. Lembrando, pessoal, que eu não estou colocando unidade porque esse 1 aqui pode ser qualquer valor. Você pode considerar que esse 1 é 1 kN, que são as unidades que a gente tem trabalhado nesse exercício. Beleza? Agora, somando os momentos em torno do eixo Z em relação ao ponto A e igualando a zero, nós teremos que VD vezes 6 mais MD tem que ser igual a zero. Esses dois momentos não entraram aqui no meu somatório porque eles se anulam, né? Logo, como MD é igual a 1, VD será igual a menos 1 sobre 6. Por fim, fazendo o somatório das forças verticais igualando a zero, nós teremos que VA precisará ser igual a menos VD, portanto, VA será igual a 1/6. Agora nós podemos traçar o diagrama de momento fletor para o estado de carregamento é 1. No ponto A ele é igual a 0, no ponto C ele também é igual a 0. No ponto B, se nós adotarmos essa fibra aqui como sendo a parte interna do pilar, o momento nas adjacências da rótula será de menos 1 no pilar e menos 1 na viga. Da mesma maneira, e não poderia ser diferente, como nós consideramos que a fibra interna do pilar CD é a parte de dentro, MD irá gerar um momento igual a 1 positivo. Então agora eu vou ligar aqui de 0 para menos 1 para uma reta, afinal não há carregamento no interior das barras do pórtico, de menos 1 para 0 e de 0 para 1 positivo. Então esse será o nosso diagrama de momento fletor para o estado de carregamento 1. Vamos avaliar agora o nosso sistema principal submetido à ação da segunda redundante peristática com valor unitário. Então, mais uma vez, fazendo o momento em B igual a 0, nós chegaremos à conclusão que HA será igual a 0. E para que a soma das forças horizontais seja igual a 0, HD precisa ser igual a A, portanto, HD deverá ser igual a 0 também. Agora, fazendo o momento em C igual a 0, nós chegaremos à conclusão que MD mais 1 deverá ser igual a 0. Portanto, MD deverá ser igual a menos 1. E para que a soma dos momentos em torno do eixo Z em relação ao ponto A seja igual a 0, VD vezes 6 mais MD precisa ser igual a 0. Como MD é igual a menos 1, VD será igual a 1/6. E por fim, para que a soma das forças verticais seja igual a 0, VA deverá ser igual a menos VD, ou seja, VA deverá ser igual a menos 1/6. Agora vamos traçar o diagrama de momento fletor para esse estado de carregamento. Bom, nos pontos A e B o momento fletor é nulo. Já no ponto C, se nós olharmos para a barra BC, o momento nas adjacências da rótula será igual a menos 1. Se nós olharmos agora para uma seção na adjacência da rótula situada no pilar, nós também teremos um momento de menos 1. Afinal, a parte interna desse pilar está para dentro do pórtico. No ponto D, nós também teremos um momento de menos 1. Afinal, o MD aplicado no sentido anti-horário geraria uma flexão positiva, contudo, o nosso momento, na verdade, deve estar no sentido horário para que o equilíbrio seja garantido. Beleza? Como não há carregamento no interior dos elementos, a gente pode ligar esses pontos por uma reta. Então, na barra B seria ligado do 0 para o 0, ou seja, não há momento nesse trecho. Entre os pontos B e C, a gente vai ligar por uma reta, que cresce de 0 a menos 1. E entre os pontos C e D, a gente também vai ligar por uma reta, que vai representar um momento fletor constante ao longo do pilar. Então, esse é o nosso diagrama de momento fletor para o estado 2. De posse dos diagramas de momento fletor de todos os estados, nós vamos calcular os deslocamentos cuja sobreposição irá restaurar as condições de compatibilidade. Então, pessoal, para restabelecer nossas condições de compatibilidade, nós precisaremos garantir que o ΔI, que é a rotação relativa entre as tangentes elásticas do nó B, e o ΔII, que é a rotação relativa entre as tangentes elásticas do nó C, devem ser iguais a 0. Essas rotações, por sua vez, são dadas pela combinação linear das rotações em cada um dos estados. Então, ΔI é igual a ΔI do estado 0, mais o ΔI do estado 1 vezes x1, mais ΔI2 vezes x2, igual a 0. Da mesma maneira, ΔI0 mais ΔI21 vezes x1 mais
Δ22 vezes x2 precisa também ser igual a zero. Ou seja, nós teremos que calcular esses deslocamentos Δ10, Δ11, Δ12, Δ20 e Δ22 para poder determinar, através da solução desse sistema de equações lineares, os valores de x1 e x2. Para tanto, nós vamos utilizar os diagramas de momento fletor obtidos para cada um dos estados. Vou começar calculando o Δ10. Δ10 será obtido a partir da combinação dos diagramas do estado 1 com os diagramas do estado 0. Como I é constante em todo o pórtico, a propósito, eu esqueci de mencionar isso lá no enunciado, né? Bem, então sendo o I constante, eu posso colocá-lo em evidência, e a integral do produto das funções nós vamos obter a partir da tabela de Kurzbauer. Então, no pilar da esquerda, nós não temos um momento fletor para o estado 0. Então, ao combinar com o diagrama do estado 1, o produto vai ser nulo. Agora, para a viga, a gente tem que combinar essa parábola com esse triângulo, cuja solução, lá pela tabela, é igual a 1/3 de L, que é o comprimento da barra, ou seja, 6 metros, vezes os dois momentos máximos, que é 90 e menos 1, mais a combinação dos diagramas nos pilares da direita. Ou seja, nós vamos combinar esse triângulo com esse triângulo. Como ambos possuem o valor máximo para o mesmo lado, o resultado da integral do produto dessas duas funções será igual a 1/3 de L, ou seja, 1/3 de 3 metros, vezes os dois momentos máximos, que é 30 vezes 1. Isso tudo deve dar igual a menos 150 sobre EI. Agora eu vou calcular o Δ20. Então faremos 1 sobre EI vezes a combinação do diagrama do estado 0 com o diagrama do estado E2. Para o pilar da esquerda, o efeito vai ser nulo, afinal, em ambos os estados, o momento fletor ao longo do comprimento é nulo. Para a viga, nós vamos combinar uma parábola com valor máximo de 90 e um triângulo de valor máximo igual a menos 1. Ou seja, nós teremos 1/3 de L, que é 6, vezes 90 vezes menos 1. Já para o pilar da direita, nós temos um triângulo de 30 a ser combinado com um retângulo de menos 1. Pela tabela, a integral do produto das funções representadas por essas duas figuras será igual a 1/2 de L, que é 3 metros, vezes os dois momentos máximos, ou seja, 30 vezes menos 1. Isso tudo dá igual a menos 225 sobre EI. Agora eu vou calcular o Δ11. Assim como nos casos anteriores, eu vou fazer 1 sobre EI vezes a combinação do diagrama do estado 1 com ele mesmo. Então, para o trecho do pilar da esquerda, nós temos dois triângulos com o valor máximo do mesmo lado. Então, o resultado vai ser 1/3 de L vezes os dois momentos, que é menos 1, né? É ele vezes ele mesmo. Mais o trecho da viga, que também serão dois triângulos com valor máximo na extremidade esquerda e igual a menos 1, ou seja, nós também teremos 1/3 de L, que no caso da viga é 6, vezes os dois momentos, mais o trecho do pilar direita. Também dois triângulos, então também 1/3 de L, que nesse caso é 3, vezes 1 vezes 1. Isso tudo vai me dar um deslocamento igual a 4 sobre EI. Agora vamos calcular o Δ12, que é igual ao Δ21. Afinal, nós teremos que combinar os diagramas do estado 1 e do estado 2, e a ordem do produto será indiferente. Portanto, teremos 1 sobre EI vezes a combinação desses dois diagramas. Para o pilar da esquerda, nós temos um produto nulo, afinal, no estado E2 não há momento no pilar. Para a viga, nós temos um triângulo com valor máximo do lado esquerdo e um triângulo com valor máximo do lado direito, ambos com o valor de menos 1. O resultado da integral será 1/6 de L, que é 6, vezes os dois momentos. Por fim, nós combinaremos esse triângulo de valor máximo igual a 1 positivo com um retângulo de valor máximo igual a 1 negativo. Pela tabela, o resultado do produto dessas duas funções é igual a 1/2 de L, que é igual a 3, vezes os dois momentos, ou seja,
1 positivo vezes menos 1. Isso tudo será igual a menos 1 sobre 2EI. Por fim, nós vamos calcular o ΔH22, que é o último deslocamento que falta. Então, fazendo 1 sobre EI vezes a combinação desse diagrama com ele mesmo. Combinando triângulo com triângulo, nós temos como resultado 1/3 de L, que são 6 metros, vezes menos 1 vezes menos 1, que é o valor do momento máximo, mais a combinação de um retângulo com retângulo, cujo resultado da integral é L, que é igual a 3, vezes os dois momentos, ou seja, menos 1 vezes menos 1. E o resultado disso vai ser 5 sobre EI. Agora nós podemos substituir os valores dos deslocamentos e resolvermos esse sistema linear 2×2. Reescrevendo esse sistema agora no formato matricial, ele ficará com essa cara. Para resolver esse sistema, você pode aplicar o método que quiser, decomposição LU, pivoteamento de Gauss, substituição, enfim, da maneira que você tiver mais habilidade. Eu vou resolver esse sistema pela regra de Cramer, que é um método utilizado para a resolução de sistema de equações lineares baseado no cálculo de determinantes. Esse método pode ser aplicado nos nossos casos, porque nós sempre teremos um número de equações igual ao número de incógnitas. Afinal, para cada redundante peristática que foi removido no sistema principal, nós temos uma condição de compatibilidade. E os determinantes serão sempre diferentes de zero, já que as estruturas estáveis possuem uma única solução que satisfaz simultaneamente condições de equilíbrio e de compatibilidade. Em outras palavras, nosso sistema será sempre determinado. Para calcular x1 pela regra de Cramer, nós iremos pegar a matriz dos termos dependentes, que é a nossa matriz de flexibilidade, e substituir a primeira coluna pelo vetor dos termos independentes. Ou seja, nós teremos uma matriz cuja primeira coluna será menos ΔI0 e menos ΔI20, e a segunda coluna será ΔI12 e ΔI22. Ou seja, a gente trocou isso por isso. Essa matriz a gente vai calcular o determinante e dividir pelo determinante da matriz dos termos dependentes. Isto é, o determinante de ΔI11, ΔI12, ΔI21, ΔI22. Então, para calcular o determinante da matriz, nós fazemos o produto da diagonal principal menos a secundária. Isso resultará em menos ΔI10 vezes ΔI22 menos ΔI12 vezes menos ΔI20, ou seja, aqui fica positivo. Eu vou inverter só para o negativo ficar do lado direito, tá bom? Então, eu vou tirar esse sinal aqui. ΔI12 vezes ΔI20 menos ΔI10 vezes ΔI22. Isso dividido por ΔI11 vezes ΔI22 menos ΔI12 vezes ΔI21. Todos esses termos aqui são divididos por EI. Então aqui fica 1 sobre EI e aqui 1 sobre EI, que vão se anular, não é isso? Sendo assim, para encontrar x1, eu vou substituir ΔI12, que é menos 1/2, ou seja, menos 0,5, vezes ΔI20, que é igual a menos 225. Menos ΔI10, que é menos 150, vezes ΔI22, que é 5, dividido por ΔI11, que é 4, vezes ΔI22, que é 5, menos ΔI12 vezes ΔI21, que é a mesma coisa, ou seja, menos 0,5 vezes menos 0,5. Portanto, x1 será igual a 43,67. x1 é o momento interno no nó B. Logo, x1 estará em kN. Agora, no cálculo de x2, a matriz utilizada será obtida substituindo a segunda coluna da matriz dos termos dependentes pelo vetor dos termos independentes. Ou seja, a gente repete a primeira coluna, ΔI11, ΔI21, e a segunda coluna a gente inclui os termos independentes, ΔI10 e menos ΔI20.
Notem que o determinante da parte de baixo é igual, né? Então a gente usa o mesmo resultado que deu aqui, né? Então, calculando o determinante, nós temos ΔI 0 vezes ΔI 1 menos ΔI 1 vezes ΔI 0. Dividido por esse mesmo determinante aqui. Ou seja, ΔI 1, ΔI 2 menos ΔI 2, ΔI 1. Substituindo os valores, nós temos ΔI 0 igual a menos 150, vezes ΔI 1, que é menos 0,5, menos ΔI 1, que é igual a 4, vezes ΔI 0, que é menos 225. Dividido por esse determinante de baixo, que é igual a esse. Ou seja, 4 vezes 5 menos 0,5 vezes menos 0,5. Resolvendo aqui essa equação, x2 será igual a 49,37 kN. Então, pessoal, agora que nós conhecemos os valores de x1 e x2, que são os momentos internos, respectivamente, dos nós B e C da estrutura, nós podemos obter os demais efeitos elásticos, isto é, nós podemos obter as reações de apoio e os momentos fletores nos outros pontos da estrutura. Vamos começar pelas reações de apoio, depois a gente obtém os momentos para poder traçar o diagrama, que é o que esse exercício pede. Para a gente não perder qualidade da resposta devido aos arredondamentos, eu vou escrever os valores de x1 e x2 em fração, tá bom? Então esse 49,37 é a mesma coisa que 3.900 dividido por 79. E o 43,67 é a mesma coisa que 3.450 sobre 79. Tá bom? Bom, eu fiz essa tabelinha resumindo aqui os valores de todas as reações obtidas para cada um desses estados de carregamento. Só para facilitar aqui a explicação. Então, um efeito elástico qualquer será igual ao efeito no estado 0 mais o efeito no estado 1 vezes x1 mais o efeito do estado 2 vezes x2. Portanto, VA será igual ao VA no estado 0, que é 60, mais o VA no estado 1, que é 1/6, vezes x1, que é 3.450, dividido por 79, mais VA no estado 2, que é menos 1/6, vezes x2, que é 3.900, dividido por 79. Isso dá um valor de VA igual a aproximadamente 59,05 kN. Agora, para obter HA, nós faremos HA do estado 0, que é 0, mais HA do estado 1, que é 1/3, vezes x1, ou seja, 1/3 vezes 3.450 dividido por 79, mais HA do estado 2, que é 0, vezes x2, ou seja, HA será igual a 14,56 kN. Percebam, pessoal, porque que é importante vocês adotarem o mesmo sentido para as reações em todos os estados. Aqui eu estou colocando só o valor com o sinal, sem ter que ir lá olhar se a força está para a direita, está para a esquerda. O sinal é que vai definir o sentido. O fato, por exemplo, de VA ter dado positivo, indica que, para que o equilíbrio aconteça, a reação vertical em A precisa estar para cima. Da mesma forma, o fato de HA ter dado positivo significa que, para que haja o equilíbrio, a reação horizontal em A precisa estar para a direita. Como a resolução por esse método depende do resultado obtido em vários outros casos, é bom que vocês padronizem os processos para evitar erros básicos. Beleza? Então, continuando. VD será igual ao VD do estado 0, que deu 60, mais o VD do estado 1, que é menos 1/6, vezes x1, 3.450 sobre 79, mais VD2, que deu 1/6, positivo, vezes 3.900 dividido por 79. Isso dá igual a 60,95 kN. Agora HD será igual a HD0, que é menos 10, mais HD1, que é menos 1/3,
vezes x1, 3.450 dividido por 79, mais E2 do estado 2, que é 0, vezes x2. Então, HD será igual a menos 24,56 kN. Por fim, MD será igual a o MD do estado 0, que é 30, mais o MD do estado 1, que é 1, vezes x1, 3.450 sobre 79, mais o MD do estado 2, que é menos 1, vezes x2, que é 3.900 dividido por 79. Isso dá igual a 24,30 kN. Agora que nós conhecemos todas as reações de apoio, nós poderíamos traçar os diagramas de força normal, força cortante e momento fletor, tal como nós fazemos para as estruturas isostáticas. No caso do diagrama de momento fletor, que é o que o exercício pede, nós já conhecemos os momentos em todos os pontos, né? Afinal, no ponto A, o momento é nulo, porque se trata de um apoio duplo, e no ponto D, o momento é igual a 24,30, que, a propósito, por ser positivo, está no sentido anti-horário. Nos pontos B e C, os momentos são os valores de x1 e x2. E o fato de x1 e x2 darem positivo significa que, de fato, eles estão no sentido que nós convencionamos inicialmente. Então, como eu estava falando, o momento aqui é 0. Já nesse ponto, assumindo que essas são as faces internas, nós temos na extremidade direita do pilar um momento de 24,30 no sentido anti-horário, o que gera uma flexão positiva. Então aqui tem 24,30 kN. Já esse momento aqui de 49,37 gera uma flexão negativa no pilar. Então aqui será menos 49,37 kN. E da mesma maneira, não poderia ser diferente, no mesmo nó, só que olhando para a viga agora, nós também temos um momento de menos 49,37 kN. No ponto B, x1, que vale 43,67, também gera uma flexão negativa. Então, no nó, olhando para a viga e para o pilar, o momento será de menos 43,67. E agora que nós determinamos os momentos em cada um desses nós, nós podemos ligar os pontos, né? Ao longo do pilar da esquerda não tem nenhuma carga, então nós ligamos por uma reta. Ao longo do pilar da direita também não há nenhum carregamento, portanto nós também ligamos por uma reta. E ao longo da viga nós temos uma carga distribuída que nós devemos ligar por uma parábola. Entendido? Então esse é o nosso diagrama final. Lembrando, essas reações que nós obtivemos a partir da combinação das reações de cada um dos estados poderiam ter sido obtidas aplicando as condições de equilíbrio, né? Bastava que, para tanto, a gente dividisse o pórtico em 3 barras e nas extremidades de cada uma dessas barras nós aplicássemos os valores de x1 e x2. Então, conhecendo aqui x1 e x2, nós poderíamos aplicar as condições de equilíbrio para obter as reações verticais em cada barra e as reações horizontais. Notem que para essa barra a gente já teria o valor de x1, que foi obtido resolvendo o sistema. Fazendo somatório do momento e somatório de força, a gente encontraria essas duas reações de força. O mesmo acontece para a viga. Nós conheceríamos x1 e x2 a partir da resolução do sistema, e aplicando somatório de força e de momento, nós conseguiríamos obter essas duas reações. Ou seja, a combinação que a gente fez no passo anterior é uma alternativa. Lembrando que essas forças já representam a força cortante em cada uma dessas barras, e a partir delas, daria para facilmente a gente traçar o diagrama de esforço cortante. Então é isso, pessoal. Conforme deu para ver nesse exercício, a estratégia é de simples assimilação, contudo, é extremamente trabalhoso, né? Imagine fazer isso para um pórtico espacial que representa uma edificação como um todo. Fica difícil de pensar em trabalhar sem computador, né? Bem, mas é isso. Então, obrigado pela atenção e até a próxima.